o governo federal, nessa semana, lançou um plano Ruas Visíveis, que ela é apoiada em 7 eixos. A gente, antes desse intervalo, falou dos 2 primeiros eixos e agora a gente vai falar do 3º eixo, que é justamente o da habitação, tá? Na habitação, neste plano do governo, serão gastos 3,7 milhões de reais. Dentre as iniciativas estão acesso ao programa Minha Casa Minha Vida, a destinação então será para imóveis, né, dentro desse projeto, o projeto piloto do programa Moradia Cidadã e a disponibilização de 150 unidades habitacionais. Queria já abrir para o Magnus. 3,7 milhões. Se fosse um programa de um candidato a prefeito de Petrópolis, eu ia achar muito tímido. 150 habitações é brincadeira. Mas, é claro, esse é um pedaço. Põe de novo aí a arte, só para a gente ver. Isso é só um pedaço. 3,7 milhões. Numa cidade como São Paulo... Olha, tem que ser um bom economista para gastar 3 milhões e 700 nesses 4 programas aí, não é não? O Magno faz uma conta boa para explicar como que vai comprar essas 150 unidades aqui. É difícil. Vai disponibilizar. Talvez nos imóveis da União se consiga fazer uma mágica. A União, reconhecidamente, é proprietária de muitos imóveis. Mas, novamente, né, isso é uma questão que ajuda, é uma sinalização de boa vontade, mas, e talvez uma indicação de que a prioridade não está exatamente na resolução desses problemas. A gente já falou no uso alternativo dos recursos, né? A gente fala muito do uso do recurso público e como o gestor público precisa alocar as suas prioridades. A gente precisa, e aí é o eleitor que faz esse tipo de pressão. A sociedade brasileira precisa sinalizar para os políticos que essa questão é uma questão séria e que precisa, a habitação para essas pessoas precisa de mais de 3 milhões. Olha, isso é brincadeira de criança para o governo federal. E é isso que eu queria falar, né? Provavelmente quem está me assistindo vai falar aqui de novo, eu sou de esquerda, comunista, parará, mas vamos ser realistas, né? A gente está falando da Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, a gente tem ao lado os Jardins, que é o bairro nobre de São Paulo. 3 milhões e 700 não compra uma casa. Não compra um apartamento nos Jardins hoje. Mas não precisa ser... E aí, não dói demais, gente, a gente pensar que o governo vai destinar uma verba em âmbito nacional, 3 milhões e 700, que não paga, às vezes, um imóvel dos Jardins. Mas não precisa gastar mais, Elaine. Não é muita Pode só redimensionar. Nesse país, gente. É só remudar a prioridade. Há recurso. Desculpa, mas é que eu acho que o recorte também, assim, não ajuda a gente a compreender o montante de recursos. É claro que aqui a gente está falando de um pacote específico que foi lançado aí para a população, mas isso está sendo agregado a várias outras políticas. Então, assim, a gente vê o Minha Casa Minha Vida que está voltando com força, o PAC. Então, a gente tem muitos investimentos que vão acontecer em habitação, a volta aí dessa diversidade de atendimentos habitacionais que entraram no Minha Casa Minha Vida. Essa estratégia de construção de parque público para alugar a valores ultra subsidiados. Então, tem um projeto super bacana que eu estou envolvida no Recife, né, na Prefeitura do Recife, nessa lógica. Tem estratégias aí no próprio programa do PAC para centros urbanos. Então, a gente tem aí, a gente fala pouco, mas a quantidade de imóveis que estão vazios, né, que precisam de uma estratégia para que sejam ocupados e que são muito mais baratas do que construir uma unidade do zero. Então, assim, a gente tem um governo federal que está olhando de forma ampla para esse problema. É claro que aqui o recorte é esse anúncio, mas não é só isso que a proposta do governo para solucionar essa questão. E aí eu já passo para a Olívia, que é economista, porque daí eles dois falaram um tema que é muito polêmico e a gente falava aqui do deputado Guilherme Boulos, que provavelmente será o candidato a prefeito aqui de São Paulo, né? Que uma das plataformas dele é justamente o uso de imóveis da União, imóveis abandonados, né? Da União, do Estado, do município, principalmente no centro de São Paulo, que a gente tem muitos imóveis abandonados e até particulares, não só da União, mas particulares que estão em situação de abandono.
Olívia, é mais barato reformar essas unidades ou isso é um ledo engano? É melhor montar um Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida gera emprego, né? Essa que é a diferença. Gera um aquecimento na economia muito maior do que... seria muito mais barato, obviamente, a gente reaproveitar o que já existe. Mas numa situação de uma economia tão paradinha, não tão paradinha, né? Tão morninha, a gente talvez precise gerar um pouco de emprego no ano que vem. Então, assim, não sei se essa matemática é tão simples. E você, Magno? Eu acho que é uma questão não necessariamente de gastar, mas uma questão de resolver prioridades. Minha Casa Minha Vida hoje financia apartamentos de classe média. Verdade. São essas pessoas que estão na ponta da nossa prioridade, são as pessoas que hoje não têm onde morar. É uma questão de prioridade. Aí você tem que fazer política. E aí a política é para a classe média. A política é para a construtora, que adora esse tipo de iniciativa. É verdade. É redefinição de prioridade. Tem muitos imóveis no centro de São Paulo que tem dono. Eu não me permita discordar. Não, claro. Aqui é uma mesa de bar. A gente está porque aqui pra, depois que eles forem invadidos, conversar. Aí e aí fácil tem questão falar. judicial, regulatória. O centro de São Paulo está um lugar completamente hostil. Está. Mas vamos lá. O tema aqui não é o mercado imobiliário. Não. O tema aqui é a habitação Só para dar um pouco de polêmica. Para a população. A Mel nem colocou os efeitos que eu trouxe para você, que a gente selecionou. Mas Cadê tá o ficando chicote, cada vez mais Mel? difícil. Cadê o chicote? Tá ficando. Porque Olha, tô as apanhando estratégias aqui. não estão sendo aplicadas. Tá ficando. Tá ficando difícil morar no centro de São Paulo. Não, inclusive Você acabou de dar um trabalhar. exemplo agora. Eu moro no Você centro se de sente São Paulo. confortável quando aquele fluxo da Cracolândia vai para porta da sua casa? Claro que não. Eu não sinto confortável. E o que vai acontecer andando com o passar naquela dos anos se isso não melhorar? As pessoas vão começar a ir embora. Não sei. E o imóvel fica desalugado. E aí eu falo, vamos invadir lá. Delegado, Não, sou contra invasão. Eu sofro isso, porque o meu escritório fica ali na Praça da Sé. A gente vai despachar lá, o senhor sabe onde fica ali o prédio dos desembargadores? Sei, Corte de perfeitamente. Você vai despachar ali, você vai sem brinco, sem celular, sem Pois é. relógio, porque não Quem que tem quer morar nenhuma no centro condição. hoje em dia? Eu É sei muito como tá o difícil. centro. Aí o coitado tem um imóvel lá que trabalhou para comprar, uma renda para alugar, não consegue. Tá desalugado há muito tempo. Aí ele não consegue pagar o IPTU, começa a ficar em estado abandonado. Vamos invadir. Não é assim, gente. Eu te desafio Alguém trabalhou. a buscar esses proprietários Alguém que você tá falando. trabalhou. Porque ali a gente Minha mãe. tem imóveis. Te dou um Olha exemplo, só, minha mãe. tudo bem. Pronto, tô te dando um exemplo. Você pediu um exemplo, eu te dei. Você pediu um exemplo, eu te dei. Olha só, Mulher se periférica, você trabalha desde fizer 18 anos de um idade, mapeamento, nunca dependeu não de vou poder Estado, falar. nunca ficou de nada. Vai. Não, ué. Você pediu um aí, exemplo, eu dei. o sino, por favor. Pro Veja Palumbo. só. Se você levantar... Pode falar, doutora Se Mariana. você levantar os dados e as informações desses imóveis, você tem imóveis que estão abandonados, não é nos últimos 10 anos, é nos últimos 50 anos. Você tem imóveis que não pagam IPTU há décadas, que acumulam dívidas enormes com o município. Eu estou dizendo aqui que existem vários mecanismos para você colocar esses imóveis de volta no mercado. Vocês são favoráveis a invadir até a hora que invadir o imóvel de vocês. A partir da desapropriação sanção que está prevista na Constituição Federal. Não, vocês são favoráveis a essa baderna de invadir. Até invadir o de vocês. Quando eu invadir vocês, vocês querem a polícia. Vamos parar com isso daí? Não tem que invadir terra particular de ninguém. Tudo bem. Vamos esquecer os particulares. Os imóveis públicos. Vocês são favoráveis e é uma medida, você acha, mais eficiente do que criar. O que eu queria trazer aqui, o delegado Palumbo, ele me tira do norte, gente. Por isso que você não chama mais pra vir aqui, né? Claro que eu te chamo, para. Aí, tá vendo, gente? Porque ganhar no grito é fácil. Não tô vendo, Grito. Você pediu um exemplo, eu dei. Você pediu um exemplo, eu dei. Ué. Ué. Eu tô falando pra você achar esses proprietários, ver quanto eles são lá no centro. Para. Não é um proprietário, tô falando. Te desafio a olhar pros dados. Olha pros dados. Que dados? Vocês adoram números. Gente, vocês adoram números. Vocês gostam de ficar pesquisando. Vou fazer um doutorado, vou fazer pesquisa. Mas a realidade da rua é outra. As pessoas trabalharam, se esforçaram. A gente vai negar os dados. Tudo bem, mas as pessoas trabalharam, se esforçaram. Você acabou de falar pra mim que é fácil alugar imóvel no centro? Vai lá na Cracolândia, vê se é fácil. Mas peraí, não vamos desvirtuar da pauta, porque a pauta aqui é a população em situação de rua. Eu falei que eu não ia brigar, mas eu não aguento. E não o mercado imobiliário de São Paulo, do centro de São Paulo. Não é essa a pauta desse programa, delegado Palumbo. A única coisa que eu perguntei aqui é se as pessoas aqui da mesa achavam mais viável retomar alguns
prédios abandonados, inclusive públicos, né? Vamos falar então dos públicos, né? Dos imóveis públicos, para evitar que qualquer tipo de celeuma. Imóvel público, vende? Em vez de... Pega o dinheiro e investe. Em vez de você investir num projeto como Minha Casa Minha Vida. Porque o que eu ia falar... Minha Casa Minha Vida vai fazer apartamento de 300 mil reais para classe média. Porque a minha grande questão também é o seguinte, não adianta a gente falar, só para a gente terminar aqui a pauta da habitação, não adianta eu falar também em moradia popular, mas fazer essa moradia popular lá no Quinto dos Infernos, porque o sujeito não tem condições de vir trabalhar em São Paulo, não tem que arrumar emprego lá, né? Transporte, exatamente. Aí ele prefere continuar aqui e final de semana ele vai para casa dele. Não é isso que acaba acontecendo? Por isso que tem nessa nova estratégia aí a construção de um parque público, né? Que essa é uma estratégia que é adotada no mundo todo. Quer dizer, o poder público tem um parque público em que ele aluga para a população para conseguir manter a destinação para aquela população e tal. Não é uma única solução, mas é uma a mais, que vai fazer com que o centro... O que é um parque? Um conjunto habitacional? Parque público é um imóvel público, exato, que o poder público aluga a valores subsidiados. Então é assim que são as moradias estudantis, mundo afora, né? Berlim é assim, tem um parque público enorme. Uma das estratégias é você ter mais imóveis públicos e não vender para iniciativa para você conseguir manter uma população que precise morar no centro, que não tem condição de bancar se ele for só regulado por preços privados. E aí o poder público subsidia esses valores. Então são estratégias para que as pessoas possam morar no centro e não necessariamente quem consiga vir aqui no programa da Jovem Pan. Mas o pessoal que não consegue tirar as pessoas que estão dormindo embaixo do viaduto, eles vão construir prédios, vão alugar os prédios, vão subsidiar o aluguel, vai cuidar da manutenção. A gente não está confiando demais no pessoal que não está fazendo nada hoje, não está fazendo o básico. Você tem vários mecanismos que estão funcionando de gestão privada. Mas eu estou vendo aqui que nos últimos 10 anos cresceu 10 vezes o número de pessoas na rua. Não me parece que está funcionando a gestão pública do bem-estar dessas pessoas. E aí a gente vai dar mais responsabilidade para quem não está conseguindo fazer o básico. Você viu os efeitos que é o mínimo. Você separou só para você, né? Mas eu falei que não ia brigar, mas não aguento. E aí você tem que pensar... Aí você transfere para o poder público a responsabilidade de pensar se tem emprego lá naquela área, porque você vai construir. A Constituição colocou na responsabilidade do Estado, a responsabilidade do Estado de garantir o bem-estar da população. Então, tem várias formas de fazer isso, dentre elas a que eu estou dizendo, de diversificar a política habitacional. Mas, Magno, faz sentido, faz muito mais sentido você ter um prédio público que faz uma gestão habitacional ali do que fazer um Minha Casa Minha Vida. Mas também a gente faz muito mais sentido financiar uma universidade caríssima pública do que mandar as pessoas para fazer aquele programa lá da Dilma na Europa. Como é que chamava? Ciência Sem Fronteiras. Ciência Sem Fronteiras. É claro que a gente pega um programa que é ruim, sempre tem um pior. O Minha Casa Minha Vida é ruim, é mal desenhado. Eu não acho que é ruim, é mal desenhado, financia moradia de classe. Tem um problema de fiscalização importante no projeto. Tem um problema de desenho no projeto. Especialmente depois. Claramente não está financiando quem devia. Financiamento importante. Mas claramente não está financiando quem devia financiar. Quem devia financiar ganhou 3 milhões e meio agora. Olha como eu tô dura de grana, eu recebi propaganda na rede social lá. Compre um apartamento Minha Casa. Mas eu recebo. São apartamentos de 400 reais. Mas aí na construção das coisas, a gente não simplesmente diz não deu certo e abandona. A gente corrige. A gente corrigiu Minha Casa Minha Vida. Tá, mas só para a gente não perder o foco e fazer um fechamento sobre a questão habitacional, que de fato é o maior problema hoje da população em situação de rua. Ainda que a gente tenha problemas de saúde, de educação, de garantir vacinação para as crianças, etc. Vamos falar da habitação. Qual é a solução? Que solução a gente chega? É, de fato, a gente habitar imóveis que estão abandonados, por exemplo, como no centro de São Paulo, do Estado, tá? Vamos tirar o privado para o doutor Paulo não vem invadir nada privado, não, que sou contra. Vá trabalhar e vá comprar. Ou a gente criar algum programa de moradia que vá aí, inclusive, esquentar, retomar o crescimento com emprego, com geração de emprego. O que vocês... Queriam um fechamento sobre isso? Eu não acredito na provisão pública de apartamentos
apartamentos. Como a gente resolve o problema da fome? O governo faz supermercado e distribui? Pois é. Não. A gente dá o dinheiro para a pessoa escolher onde ela quer morar. Você fazer um parque com 250 prédios, não sei onde o governo escolheu, às vezes não tem infraestrutura para levar lá, às vezes a pessoa gostaria de morar em outro lugar porque ela trabalha numa outra região, dá o recurso para a pessoa. Liberdade para a pessoa. Dá o recurso. Quer subsidiar aluguel, não precisa construir prédio, não precisa gerir prédio, não precisa licitar lâmpada do prédio. Dá o recurso para a pessoa. Isso não faz muito sentido, porque se você der recurso para as pessoas, você vai distanciar ainda mais, porque vai inflacionar ainda mais o valor do aluguel, porque as pessoas vão receber dinheiro e vai aumentar a competitividade ali de quem busca, né, um aluguel, e aí vai ficar ainda mais difícil para o cara morar bem. Mas o Bolsa Família influenciou no preço geral dos alimentos? Fez com que mais pessoas passassem fome? Eu não acredito que esse tenha sido o resultado do Bolsa Família. Você está fazendo uma comparação absurda, porque também a oferta é diferente. Eu estou falando da demanda de uma oferta que é mais estática. A gente não constrói mais apartamento. Estática não é estática. Alimento você planta todo ano, gente. Apartamento mas você não vai subir um prédio de um dia para o outro. Não de um dia para o outro, mas sobem prédios. Há um déficit de habitação, mas há também imóveis vazios. Sim. Esses imóveis... Então, você tem uma população que não tem condição de pagar aluguel. Subsidia o aluguel dessas pessoas. Várias delas já conseguiriam ser realocadas em apartamentos. Você não precisa fazer Mas uma forma de subsidiar, trazendo a pessoa para o centro, é justamente disponibilizando um apartamento que é gerido. Talvez, tudo bem, a gente pode fazer uma... Ninguém está falando que a gestão é do poder público. Ele vai envolver a iniciativa privada na gestão. Mas para quem eu acho que tem uma... Como assim, para quê? Você tem uma função pública. Aqui eu acho que tem um problema de premissa, que eu acho muito difícil, que é o seguinte, que aí é muito difícil de dialogar, porque assim, eu entendo que se o Estado não for se ele não tiver um papel estratégico no desenho dessa política, na escolha desses locais, né, e se você simplesmente entregar o dinheiro e a iniciativa privada se autorresolve, eu acho isso uma falácia. Entrega o dinheiro para a pessoa. Não, sim, mas como se o mercado fosse ser regulado assim. Então entendi. As pessoas agora vão ter, sei lá, 3 mil reais por mês, então elas vão conseguir bancar o aluguel. Não. Como você sabe? Se a pessoa está em São Mateus, ela não precisa vir para o centro. Você consegue bancar um aluguel com 3 mil reais? O que acontece em Brasília? Quando as pessoas que vão morar lá e recebem auxílio aluguel, faz o quê? O valor do imóvel? Sobe o valor do imóvel. Porque não é isso que define o valor. Enfim, acho que isso não é... A oferta e a demanda é o que define o valor, sim. Mas você tem vários outros fatores. Nas cidades você tem a localização, o acesso a outros serviços. Então, essa é a possibilidade do poder público garantir que uma população que não necessariamente vai ter lugar neste território, porque sozinha, com recursos sozinha, ela não vai conseguir bancar, tá lá, porque o mercado vai subir, vai fazer com que aquele lugar, que é a joia da coroa, seja só para quem consegue acessar ele de forma muito privilegiada. Se a gente não entender que o Estado tem um papel para garantir que pessoas que não têm acesso morem ali... Como funciona em Berlim? Então, Berlim tem muitos imóveis. Você pega quanto custa... E sabe como é que eles fazem para baixar o valor do aluguel? Eles sobem o deles, porque eles têm um monte de propriedade. Não, você pega quanto custa o aluguel das pessoas. Sim, mas e aí você vai lá e subsidia o aluguel das pessoas. Não, como? Porque os imóveis são públicos. Não são públicos, gente, pelo amor de Deus. Eu morei em Berlim, não foi isso, não é assim. Pega um percentual. Mas se você for sair entrevistando os proprietários de imóveis em São Paulo, falando, não, quanto que custou o aluguel? Tá bom, então vou dar dinheiro para as pessoas, para elas alugarem, o preço vai lá para cima. Mas, gente, você eu vou alugar o meu apartamento, vamos morar na rua para alugar meu apartamento. Não é público, lá gente. Não é tudo público, como mas assim? Tem um percentual enorme público de imóveis públicos. O desenho da política pública é o Minha Casa Minha Vida, que eles estão distribuindo flyer ali de apartamento de 350 mil reais. Concordo com você. Se você dá dinheiro para ele pagar o aluguel, ele não vai precisar vir aqui pro centro para ele fica onde ele mora. Gente, o desenho da política pública são os 227 mil pessoas que estão aí na rua. Não, vamos só esperar a perfeição. Então vamos esperar a perfeição. Não é esse. É muito maior o déficit, Magno. O déficit não é 200 mil, é muito maior. Você tem pessoas que têm renda, pessoas que não têm tanta renda. Não, então, mas a política pública a política pública vai aprendendo, já acabamos com 250 mil pessoas na rua, pô.
o programa da paz. Não, mas não hoje. foi por causa disso. Ou você está ignorando todos os outros fatores Eu macroeconômicos. tô falando que a gente É entrega tudo pra culpa política do pública. governo. Não, entrega pra política pública que vai resolver. E é isso que aconteceu Não, aqui. não é entrega. Imagina, isso nunca aconteceu. Entregou totalmente para a política pública. Isso sempre foi um arranjo de vários fatores. E a gente está esperando que as 227 mil pessoas sejam ajudadas por Todo mundo concorda que as por esse políticas estão programa. ruins. E nisso a gente está todo mundo na mesma página. Todo mundo concorda que as políticas hoje estão ruins. Não, eu acho que elas precisam melhorar, mas elas já Mas elas melhoraram precisam em alguma medida. Em Melhorar, algumas mas melhoraram cidades como? Vocês estão piores. aumentando Melhoraram aí? como? A gente já tem Os dois, 10 vocês gostam vezes de mais número, pessoas número aí, nos ó. últimos 10 anos. Vocês gostam Como as de políticas número? públicas Porque não é melhoraram? só esse o fator Mas, gente, de análise. qual é o fator? A gente quer menos tem pessoas na vários. rua, certo? Você tem vários fatores. A gente quer menos para pessoas fazer na essa rua. Nos análise. últimos 10 anos aumentaram 10 vezes o número Gente, dessas o que pessoas. eu tô percebendo- Como essa política tá dando certo? Eu tô percebendo que Não, é eu- super difícil Tá dando certo. resolver isso. E a gente Como que fica tá melhorando? querendo colocar na conta do governo o problema. Mas, Que é gente, E macroeconômico. que É meu, a seu? gente, nós aqui não estamos conseguindo chegar num denominador comum.